Bom, pessoal, nessa questão a gente vai resolver esse problema. Então a gente tem uma bola de massa m, ela é lançada verticalmente, e o coeficiente de atrito com ar é c, certo? E a posição inicial é S0, a velocidade inicial V0. Aí a função posição é dada por essa expressão aqui, e tq é o tempo de queda, certo? Então começa no instante zero, e esse movimento vai terminar no instante tq. O objetivo do primeiro exercício é obter as expressões para velocidade e para aceleração, certo? Então, no item A, a gente vai fazer o seguinte. Então, como solução para o item A, o que a gente tem que calcular, inicialmente é a velocidade, no instante t, e a gente sabe que a velocidade é a derivada do espaço. Então, isso aqui é a siglinha de t, então basta que a gente derive. Lembrando, pessoal, que aqui na expressão de S a gente tem várias constantes. Então, S0 é constante, G é constante, D é constante, e assim por diante. Ok, então, dito isso, a derivada de S0 é zero, a derivada de menos G sobre D vezes T é menos G sobre D, certo? Porque eu só vou derivar em relação a T, né? A derivada de uma constante vezes a variável é a própria constante. E aqui, nessa outra parte, eu tenho um produto de duas coisas, só que a primeira parte é constante. Então, quando eu derivar isso aqui, vai ficar simplesmente a própria expressão constante vezes, e aí eu vou derivar essa expressão aqui em relação a t, beleza? Então, bom, esse d aqui ele também é constante, né? Então posso tirar ainda da derivada. Então basta derivar 1 menos exponencial de menos dt. A derivada de uma constante é zero, e aí só vai ter que derivar essa expressão aqui. Vou usar a regra da cadeia, derivada de fora calculada na de dentro, então a derivada exponencial é ela mesma, aplicado na de dentro vezes a derivada de dentro. Observem que a de dentro, a derivada de dentro é menos d. Então, por isso, que vai sobrar aqui um... Bom, esse menos com a derivada de dentro vai embora, então vai ficar mais. Aí vai ter um d que multiplica exponencial de menos dt. Certo? Então, essa ficou a expressão da velocidade. Bom, vamos simplificar um pouquinho. Esse d cancela com esse d. Então, a gente vai ficar simplesmente com menos g sobre d mais g sobre d mais v0, tudo isso vezes a exponencial de menos dt. Então essa é a expressão da velocidade. E agora a gente tem que calcular a aceleração. Para calcular a aceleração, eu sei que isso aqui é a derivada da função velocidade. Então eu preciso derivar a função que a gente acabou de obter. Então eu preciso derivar essa expressão, derivada de uma constante é zero, e eu só tenho que derivar essa parte. Bom, a constante sai da derivada, então vai ficar g sobre d mais v0, que multiplica a derivada disso aqui, que a gente já comentou sobre, e a gente já sabe que vai valer menos d vezes a exponencial de menos dt. Então esse é o item A, beleza? Então agora a gente vai para o item B. No item B ele pede para mostrar essa igualdade aqui entre as funções que relacionam a função A com a função V. Então a gente vai calcular o que tem do lado direito e provar que é o igual ao que tem do lado esquerdo. Então note aqui, quando a gente faz menos g menos d vezes v de t, isso aqui vai ser igual a menos g menos d vezes... eu vou pegar a expressão que a gente obteve para v de t no item A e substituir. Vai ficar menos g sobre d mais g sobre d mais v0, tudo isso vezes a exponencial de menos dt. Então esse aqui vai ser igual a quanto? Menos g. Bom, quando eu fizer a multiplicação desse com esse, o sinal vai embora, assim como o d. Então vai ficar menos g mais g, mais... a gente vai multiplicar menos d vezes essa expressão aqui, então vai ficar menos d vezes g sobre d mais v0 vezes a exponencial de menos dt. Eu não vou desenvolver essa parte, tá bom? Eu vou notar que esse menos g com esse mais g vai embora. E sobrou apenas esse pedacinho aqui que eu vou destacar em amarelo. Se a gente for olhar, isso é exatamente igual ao que a gente obteve no item A para aceleração. Isso faz com que a gente conclua que isso aqui é igual a de t. Tá bom? Então, essa igualdade vale para todo o t no intervalo aí do movimento. Certo? Agora a gente vai para o item C, em que ele pede para descobrir qual é o tempo percorrido para que a bola atinja a altura máxima. E para isso foi informado no texto que a altura máxima é atingida quando a velocidade vale zero, certo? Então é isso que a gente vai tentar descobrir. Qual é o tempo quando a velocidade for zero. Para isso a gente vai adotar esses valores iniciais aqui, para o S0, V0 e D. Então vamos fazer as contas aí. Inicialmente eu vou fazer sem as constantes, depois a gente substitui.
Então, a gente vai ter que v de t igual a zero. Então, eu vou precisar resolver a seguinte equação. Pegar a expressão aqui de v de t, então menos g sobre d, mais g sobre d mais v0 vezes a exponencial de menos dt. Isso aqui vai ser zero. Bom, esse cara aqui vai somando, aí depois disso, esse cara que está multiplicando vai dividindo. Então, a gente vai ficar basicamente com a exponencial de menos dt igual a g sobre d, tudo isso sobre g sobre d mais v0. Tá bom? Então, eu vou copiar essa expressão aqui para a gente ir para o próximo quadro. Então, vamos lá. Então, agora a gente só tem que resolver essa equação aqui. Lembrando, pessoal, que o g, o v0 e o d estão dados, tá bom? Então, aqui vai ficar g0 sobre d, então é 10 sobre meio. Então, vai ficar assim, exponencial de menos t sobre 2 igual. Esse número aqui vai ser 10 sobre meio, que é 20, sobre, aqui de novo, 10 sobre meio, que é 20, mais o v0, que foi informado que era 10. Então, a gente vai ficar com isso. Então, ficou com exponencial de menos t sobre 2 igual a 2 terços, né? Que vai ficar 20 sobre 30, aí cancelou o zero. E agora só tem que isolar o t, então a gente usa o logaritmo aqui. Então, menos t sobre 2 vai ser igual a ln de 2 terços. Então, o menos t vai ser igual a 2 ln de 2 terços, ou ainda t igual a menos 2 vezes o ln de 2 terços. Bom, por causa desse menos, a gente pode jogar para dentro do logaritmo como potência. Então, vai ficar t igual a 2 vezes o ln. Aí vai ficar 2 terços elevado a menos 1, certo? E aí, quando a gente faz isso, aí basta inverter a base. Então, vai ficar ln de 3 sobre 2. Então, esse aqui é o tempo necessário para a bola atingir a altura máxima. Então, agora a gente vai para a parte final, que é calcular qual é essa altura máxima de fato. Então, eu preciso calcular o s desse cara, né? Que o tempo necessário é 2 vezes o ln de 3 sobre 2. Então, eu vou calcular o s avaliado nisso. Então, eu vou na expressão do s, que foi dado ali no exercício, e vou substituir. Lembrando que o S0 é 0, o G é 20 e o D é meio, né? Então vai ficar desculpa, o G é 10 e o D é meio, então vai ficar menos 20, né? E o T eu substituo por aquela expressão ali. Então vamos substituir lá juntos. Então vai ficar 0 menos 20 vezes 2 ln de 3 sobre 2 mais, e aí tem a parte final da expressão, vou calcular essa aqui, o G é 10, o D é meio, então vai ficar 20, 20 mais 10, 30, então vai ficar 30 vezes, e aí vai ter uma expressão ali que é 1 menos a exponencial de menos D, né, que é menos meio, vezes o T, e o T é exatamente esse cara que a gente está substituindo, 2 ln de 3 sobre 2. Tudo isso sobre meio, que sobre D, que é igual a meio. E agora, simplificando um pouco, a gente vai ficar com esses dois caras aqui simplificam, né? Então, a gente vai ficar com menos 40 ln de 3 sobre 2 mais, bom, 30 dividido por menos meio dá 60, que multiplica 1 menos, e aqui vai ficar exponencial de esses dois cancelam, então ficou menos o ln de 3 sobre 2. Só que exponencial de menos ln de 3 sobre 2, a gente pode colocar esse menos 1 lá dentro do logaritmando e fazer o ln de 3 meios elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 2 terços. Então agora a gente vai terminar a questão. Menos 40 ln de 3 sobre 2, mais 60, né, 60 vezes 1, e que vai ficar 60 vezes esse cara, menos 60 vezes esse cara. Só que exponencial do logaritmo de qualquer coisa, como exponencial e logaritmo são funções inversas, então uma da outra, né, então aqui vai ficar 3 sobre 2. Então vai ficar menos 40 ln de 3 sobre 2, e aqui vai ficar, bom, 60 sobre 3 vai dar 20, né, então aqui vai cancelar, vai ficar 1, aqui vai ficar 20, 20 vezes 2, 40, e aí vai ficar 60 menos 40, que é 20. Certo? Então, essa é a altura máxima atingida pela bola.